Vamos começar a análise do artigo 515. Na verdade, a primeira espécie dos títulos executivos judiciais. Títulos executivos judiciais, artigo 515. O caput vai trazer duas... Eu vou tratar de dois tópicos com os senhores em relação ao caput. Deixa eu trazer aqui para os senhores. E os senhores logo verão. Ó, são títulos executivos judiciais, que é a nomenclatura que eu dei até agora para os senhores. Primeiro tópico que eu quero falar com os senhores quanto ao caput. Eu tenho pinimba com esse nome. Isso é um nome, essa terminologia, essa denominação, título executivo judicial, ela é absolutamente enraizada no nosso sistema jurídico. E ela é utilizada, eu mesmo com a crítica que eu vou fazer com os senhores agora aqui, eu continuo utilizando, porque não adianta você dar murro em ponta de faca e ser o diferentão. O que eu trago para os senhores aqui é uma consideração quanto à interpretação, à forma de compreensão. É igual o que eu falo do devido processo legal. Devido processo legal, o nome da garantia que nós temos lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, o devido processo legal é uma tradução equivocadíssima. Ele já começa com erro que o processo para ser devido deve observar a lei, né? Devido processo legal, literalmente, é um processo que para ser devido deve obediência à lei. Quando a gente já sabe que pelo paradigma do pós-positivismo, não é apenas a lei, né? O direito não é sinônimo de lei. Então é como se a Constituição estivesse falando assim, para de ler, a Constituição vai ler a lei. Devido processo legal é aquele que segue a lei. Quando, na verdade, nós temos... Todo mundo fala devido processo legal. A Constituição fala. Todo mundo vai falar devido processo legal, os senhores também, como eu também. Mas nós temos que saber interpretar. O devido processo legal, ele, na verdade, representa a nossa fórmula de se expressar como due process of law, que vem da Carta Magna de 1215 e tudo mais. Due process of law significa tem muito mais informação dentro dele do que o devido processo legal. Mas eu continuo falando devido processo legal, com essa ressalva. Quando eu escuto, eu brinco com os alunos que nós devemos colocar um filtro auricular. Você vai continuar ouvindo devido processo legal, mas você vai, quando aquele som entrar no seu ouvido como devido processo legal, ele vai, as sinapses do seu cérebro vão se comunicar como due process of law. Algo parecido com o título executivo judicial. Não quero que parem de falar. Mas eu tenho um pinimba, porque na minha primeira aula sobre jurisdição, lá em TGP1, eu acho que nós não tivemos, eu não tive o prazer de conhecer os senhores em TGP1. Mas tem várias turmas que eu pego desde TGP1 e vou conduzindo até processo civil 4, pro desespero deles, né? Mas lá na minha primeira aula de jurisdição, na primeira aula eu apresento o conceito de direito processual. No conceito de direito processual aparece já a ideia de jurisdição. E eu já, tá rindo, né, Bianca? Eu já bato ali um bate-papo com eles sobre o que é a jurisdição. E uma das primeiras, se não a primeira informação, logo uma das primeiras informações que eu passo é a seguinte: olha, jurisdição é uma coisa, judiciário é uma outra coisa. Muito objetivamente, que nós não temos tempo para investir nisso aqui agora. Os senhores estão no processo civil 4, estão no último período, né? Jurisdição é o quê? Judiciário é quem? Jurisdição é o que se faz. É a atividade que, em geral, o judiciário exerce. Então, jurisdição é o que se faz. Atividade jurisdicional. O exercício da jurisdição. Judiciário é um do agrupamento, é um dos órgãos, um dos organismos do Estado que exerce jurisdição. A função típica do Poder Judiciário é exercer jurisdição. O que não significa dizer que a jurisdição somente é exercida pelo Judiciário. O exemplo clássico já começa logo ali, no quarto período, em TGP1, os caras estão tendo ali Constitucional 1, 2, 3, então eles pegam bem isso. Eles estão vendo função típica, função atípica, check and balances, que os senhores já sabem. A função
típica do legislativo é editar normas gerais e abstratas. Mas, excepcionalmente, uma função atípica que ele desenvolve, além de controlar as contas, não é? O legislativo, eles podem também exercer jurisdição. Estamos vivendo isso. Nossa sociedade pegou gosto, que é o processo de impeachment. O impeachment é exercício de jurisdição, é julgamento de um crime de responsabilidade, de um ato de improbidade. Só que é um julgamento, é o exercício de jurisdição que não se dá pelo judiciário, que se dá pelo legislativo, daí que se fala que é um processo político, tudo mais, ok. Quer ver um outro exemplo que vai ser importante para a gente aqui? O impeachment não aparece aqui no 515, mas esse outro caso que eu vou passar para os senhores, que eu também falo lá em TGP1, é a arbitragem. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que o árbitro exerce jurisdição. E o árbitro não integra o Poder Judiciário, assim como o Senado Federal não integra o Judiciário. Mas o Senado Federal, quando julga o impeachment, o árbitro, quando é nomeado e exerce e profere uma sentença, olha o nome, a lei da arbitragem, Lei 9.307 de 96, no artigo 31, 30, 31, faz menção à sentença arbitral. É uma sentença. É exercício de jurisdição por um agente privado. E no Poder Legislativo e no árbitro, você não cogita falar em judiciário. É jurisdição, que não é exercida pelo judiciário. Não se dá todo dia. É mais excepcional. Em regra, a jurisdição vem do judiciário, mas nem sempre. Então, qual é a minha pinimba aqui? Qual é o nome do título? Qual é o nome qual é a espécie do título que nós estamos vendo aqui agora? Título executivo judicial. É um título executivo formado no judiciário. E a sentença arbitral, que está no 515, inciso 7º? Como explicar a sentença arbitral como sendo um título formado no judiciário? Um título executivo proveniente do judiciário. Não é. Então, a primeira consideração, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. O certo seria falar título executivo jurisdicional. Porque o que forma a característica desse título, aquela agressividade que eu mencionava ainda há pouco, que é maior tanto na lei quanto na prática pelos juízes, é que aquele título foi formado por uma atividade jurisdicional. Vários deles, uma atividade jurisdicional proveniente do judiciário, outros, uma atividade jurisdicional proveniente da arbitragem. Veja, a sentença estrangeira, como eu já adiantei para os senhores, a título de exemplo, vamos passar a ver aqui nos incisos todos. Se for levar a ferro e fogo, a sentença estrangeira é exercício de jurisdição por um organismo estranho ao judiciário brasileiro. É claro que o ordenamento brasileiro disciplina o Poder Judiciário brasileiro. O título executivo judicial é do Poder Judiciário brasileiro. E a sentença de Buenos Aires, no exemplo que eu dei, é um título executivo proveniente de um judiciário alienígena. Não é o nosso judiciário. Mas pouco importa. É exercício de jurisdição. Você imagina que venha... Quer ver? Imagine que venha uma decisão civil de um país desse qualquer aí, Estados Unidos tem umas causas dessas, em que a causa não é julgada por um juiz de direito, que a causa é julgada por meio que por um júri popular. Para eles lá é jurisdição. E isso para a gente aqui não seria do Poder Judiciário. No nosso Poder Judiciário não tem competência civil para algo parecido com o Tribunal de Contas. E nós não vamos executar aqui? Vamos. Porque o que importa não é judiciário. O que importa, na verdade, não é ser judicial. O que importa é ser jurisdicional. Pode parecer besteira, mas cientificamente, simplesmente, bem reto e objetivo, não é besteira. É muito diferente. Judiciário é o que vem do judiciário. Judicial é o que vem do judiciário. Jurisdicional é o que é fruto da jurisdição. Muito diferente. Na maioria dos casos, bate.
mas em outros casos tem uma distância enorme. Essa é a primeira consideração, já no nome. Título executivo judicial, eu coloco um asteriscozinho. Eu preferia que fosse título executivo jurisdicional. E sempre que eu escuto, sempre que eu leio, que eu escuto falar, é assim que aqui no meu cérebro as coisas se comunicam. Essa é a primeira observação. Segunda observação, vamos continuar lendo o caput. São títulos executivos judiciais, já fiz a minha ressalva aqui. Vamos continuar. Cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. Eu vou voltar aqui. Não vou nem trazer o 513, tá? Ele não nos importa agora. Mas o 515 está ali logo depois do 513. Olha o que eu estou trazendo para vocês. O caput do 515 fala cujo cumprimento, ele podia dizer que vai seguir o procedimento previsto nesse título. Previsto nos artigos desse título. Ok? Dá no mesmo falar. Só a redação que é diferente. E olha o nome do título. Do cumprimento de sentença. Aquela associação que eu fiz. O título executivo judicial, ele é apto a permitir o início, porque ele é um requisito, e além disso, ele promove, ele determina qual é o procedimento que vai ser seguido. Título executivo judicial, qual é o procedimento? Cumprimento de sentença. Eu havia explicado isso ali atrás, e agora eu estou mostrando na lei de onde que isso vem. O 515 caput está dizendo que o procedimento, o modo de implementação prática daquele título executivo judicial dar-se-á de acordo com o título que ele integra. E aí eu fui lá atrás e peguei título segundo do cumprimento de sentença, que começa do 513 em seguinte. Ok? Então analisamos o caput. Algumas considerações importantes que fizemos já no caput.